tudo muito novo, né? Todo mundo aprendendo a fazer e a se encontrar em ambientes virtuais nesse momento em que a gente necessitando ficar de quarentena, né? Então, eu quero deixar um abraço para vocês, cumprimentar a turma em nome dos dois representantes, do Paulo Vitor e do Emílio. Eu espero que todos vocês estejam bem, né? A gente tem se esforçado para poder trazer um trabalho de qualidade para vocês e dizer que a gente também está ansioso, dizer que a gente também está com saudade, que também é tudo muito novo para nós também. Então, dentro daquilo que a gente está trabalhando durante todos esses períodos que nós já vivenciamos juntos, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as redes de atenção à saúde. Né? Vamos discutir os seus componentes, discutir de como elas são formadas, e aí então eu quero que vocês participem conosco, tá certo? Um abraço e vamos começar essa aula? Então, a nossa aula agora vai falar sobre as redes de atenção à saúde. Né? Todos sabem meu nome é professora Júlia Oliveira e eu estou com vocês hoje para a aula de saúde coletiva do módulo de Medicina de Família e Comunidade do 8º período. Os nossos objetivos de hoje é principalmente trazer para vocês a apresentação do papel da atenção primária às redes de atenção à saúde, qual que é o conceito de rede de atenção à saúde e quais são os componentes e as características dessas redes. Ao final, nós iremos realizar uma atividade de fixação que deverá ser entregue na próxima semana, quando a gente vai fazer uma live respondendo a todas as perguntas que vocês vão ter nos enviado até sexta-feira, ok? Essas são as nossas referências, elas também vão estar disponíveis no nosso ambiente virtual para que vocês possam fazer a consulta e para que vocês possam realizar a atividade. Bom, então quando a gente fala em redes de atenção à saúde, do que nós estamos falando? O conceito é uma articulação, né, de serviços e uma integração de serviços dentro de um território de saúde. Então, quando a gente pensar em redes de atenção à saúde, eu quero que vocês pensem num rendado, né, de vários pontos, e quero que vocês observem todos esses pontos aqui e pensem como se eles fossem serviços e ações de saúde, que eles estão todos interconectados uns aos outros. Como a gente está aqui com espaço delimitado nessas redes, a gente tem que pensar de que esses serviços e essas ações de saúde vão ser ofertados dentro de um território determinado. E esse território vai atender a um tipo de população. Então, esse é o conceito. Um embrincado, um rendado de pontos de atenção e serviços de saúde que se comunicam muito bem, cada um com seu papel muito bem definido. E isso é que vai formar para a gente uma rede de atenção à saúde. Ok. Dito isso, a gente vai falar agora dos componentes dessa rede. Quais são esses componentes? Primeiro, a gente precisa trazer o que regulamenta essas redes, né? Quando a gente fala de saúde coletiva, a gente sempre vai falar de uma regulamentação legal, de algum marco. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem se ambientalizado com essa questão de decreto, se ambientalizado com essa questão de portaria, o que é um decreto, o que é uma portaria. Então, quando a gente fala das redes de atenção, ela foi regulamentada pelo decreto 7.508, e esse decreto determina que elas vão estar compreendidas dentro de uma região de saúde, ou, dependendo da rede, ela pode estar servindo a várias regiões de saúde, certo? E é importante que o decreto traz para a gente que essas redes elas têm que ter as características e as funcionalidades determinadas dentro das comissões intergestores. Então, se eu tenho uma região ou várias regiões de saúde, aquelas comissões gerenciadas pelos secretários de saúde devem decidir como é que é o funcionamento dessas redes de atenção. A portaria que descreve o funcionamento ideal das redes é a portaria 4.279, de dezembro de 2010. E aí ela estabelece todas as diretrizes que são essas características que a gente vai conversar agora com vocês. Então, qual que é o primeiro grande componente de uma rede de atenção à saúde? O primeiro grande componente de uma rede de atenção à saúde é definir a população dessa rede.
Quem é essa população que vai ser atendida? E aí nós temos hoje vários exemplos. Um dos bons exemplos é no Sul, né, no Rio Grande do Sul, onde a gente conseguiu ter uma boa implementação da Rede Cegonha, que atende que público? Que atende mulheres desde o nascimento até o puerpério, né? Então, assim, esta é um exemplo. Minas tem uma boa referência em relação às redes de urgência e emergência, que são as redes prioritárias hoje para o Ministério da Saúde. Então, rede de urgência e emergência, rede de atenção às doenças crônicas, rede de atenção à saúde mental, rede de organização para serviços de álcool e outras drogas. Então, eu preciso definir uma população. E aí eu defino a partir de uma patologia, de uma condição de saúde ou de um ciclo de vida. Definida a minha população, eu preciso definir qual o território que eu vou estar atuando dentro da minha rede de atenção à saúde. Aqui em Goiás, nós temos a particularidade de sermos divididos em regionais, em regiões, né, em grandes regiões. Hoje a gente está aqui na região Pirineus, né, que engloba o quê? Então, toda vez que eu vou pensar em dividir uma região de saúde, eu penso na divisão de municípios que são limítrofes entre si, que eles se encontram entre si, e eu penso nas características desses municípios. Qual o grau de densidade tecnológica que esse município tem em termos de serviço de saúde para essa população? E aí eu seleciono dentre esses municípios aquele município que vai ser o município polo, meu município referência. Então hoje a gente está agora englobado dentro da região Pirineus, e a nossa região, o município polo, né, o município que tem uma maior densidade tecnológica em saúde, é Anápolis. Ok. Depois, o segundo componente da rede são os serviços e as ações em saúde propriamente dito. Então, aqui eu vou ter serviços de diferentes complexidades e de diferentes densidades. No próximo slide eu vou deixar bem claro o que é complexidade e o que é densidade, para que a gente tenha esse conceito o mais claro possível, para que quando a gente for pensar em algum tipo de serviço, eu consiga definir qual que é o grau de complexidade desse serviço e qual que é o grau de densidade desse serviço. Então, quando eu penso em serviços e ações, eu penso primeiro nos serviços. O que a minha unidade básica de saúde da família vai conseguir ofertar para essa população que eu selecionei? O que eu preciso ter num ambulatório de especialidades? O que eu preciso ter num hospital regional? Opa, falha técnica. Para essa população, o que eu tenho que ofertar de apoio diagnóstico, de assistência farmacêutica, de sistemas de informação em saúde, e eu posso também realizar uma teleassistência. Então, se eu for pensar, por exemplo, uma rede que atende uma rede cegonha, eu tenho que ver que grau de complexidade de pré-natal a atenção básica consegue realizar. Opa, baixo risco, né? Risco habitual. Então, quais são os exames de apoio diagnóstico? Quais são os remédios que eu tenho que ofertar dentro dessa atenção básica? O que esse sistema de informação tem que ter para que essa mulher tenha acesso lá no hospital regional, quando ela terminar o seu pré-natal de risco habitual, para que ela tenha acesso ao hospital ou à maternidade? Então, tudo isso tem que ser pensado nos serviços e ações em saúde para essa rede de atenção em saúde. Ok. Então vamos lá, complexidade. Quando a gente fala de complexidade, a gente está falando, por exemplo, dos serviços prestados pela atenção primária à saúde. É um serviço de alta complexidade e de baixa densidade tecnológica. Então agora já ficou fácil para vocês para saber a diferença de complexidade e densidade. Quando eu estou falando de complexidade, a atenção primária ela é muito complexa. Por quê? Porque ela trata de mudança de comportamento, de mudança de estilo de vida, né, de hábitos, e ela trata
de vários segmentos do ciclo de vida, de vários tipos de população, então ela tem uma complexidade muito alta, porque ela está propondo ações de modificação desses hábitos. E ela tem uma densidade tecnológica baixa, ou seja, ela realiza todos esses serviços muito complexos, mas com pouca tecnologia. Eu não preciso ter obrigatoriamente, dentro de cada unidade básica de saúde, um raio-x, uma ultrassom, eu não preciso ter uma tomografia, isso é densidade tecnológica, mais atribuído à atenção secundária e à atenção terciária. Então, eu espero que tenha ficado claro o que é complexidade e o que é densidade tecnológica quando a gente está falando de saúde. Isso para um gestor é muito importante porque eu consigo pensar em economia, eu consigo pensar em organização e estruturação, ok? Outra falha. Bom, outro componente da rede muito importante é o sistema logístico. O que é esse sistema logístico? Do que eu estou falando quando eu estou falando de sistema logístico? Eu estou falando do caminho, do mapa que este usuário deve seguir dentro dessa rede de atenção à saúde. Por exemplo, eu estou falando de uma rede de atenção da rede cegonha. Quais são os protocolos que eu vou definir? Qual é o caminho que eu vou definir? Quais são as características que eu vou definir quando for uma paciente de pré-natal de risco habitual? Até quantos meses ela vai estar comigo na atenção primária? A partir de que mês ela vai conhecer a maternidade ou obstetra que vai realizar o seu parto? Então, esses caminhos é que vão me dar essa segurança. Então, quando eu estiver falando de sistema logístico, eu estou falando de acesso regulado, eu estou falando de prontuário eletrônico e eu estou falando de um sistema de transporte funcional. Por exemplo, um exemplo de sistema de transporte funcional são quando a gente faz alguma rede para tratamento de doenças crônicas como renais crônicos. A maioria das pequenas cidades não tem clínicas de hemodiálise, então elas têm que garantir a esse usuário que ele consiga realizar o seu tratamento de saúde através da oferta de um transporte, né, seguro. Outra coisa que eu preciso é ter um sistema de regulação. Como que é esse meu sistema de regulação? Eu preciso ter protocolos, guidelines, linhas de cuidado muito bem definidas, ou seja, é isso aqui que vai definir para mim qual que é o meu protocolo de encaminhamento, né? Então a gente tem aí vários protocolos definindo quando esse paciente não consegue mais ser gerenciado ser conduzido somente pela atenção primária à saúde, quando ele necessita ser conduzido pela atenção secundária ou pela atenção terciária. Então, ou pactos ou estruturas voltadas para esse público definido. Aí eu trouxe aqui dois grandes exemplos. O lançamento no ano passado de mais 6 protocolos de encaminhamento relacionado à patologia, à ortopedia, e também trouxe o Pacto da Saúde, que é relacionado à atenção da saúde da pessoa idosa e do envelhecimento. Então, quando eu fico com esse paciente, quando eu referencio esse meu paciente, eu preciso ter tudo isso muito bem escrito, muito bem estruturado, para que eu não fique com o paciente num nível de atenção que não vai cuidar da sua saúde e para que eu também não encaminhe para o nível de atenção que ele não precisaria estar lá, ok? Então vamos lá, vamos retomar agora com mais tranquilidade. Então eu falei de população, eu falei de região de saúde, eu falei de sistemas de regulação, de sistema logístico, então eu falei de uma estrutura de uma rede. Quando eu falo disso tudo, quando eu junto todas essas coisas, eu estou falando para vocês que as redes de atenção à saúde, elas vêm para quebrar o modelo hegemônico, aquele modelo que atende à demanda. Neste momento eu preciso trabalhar com isso. E trabalha e trata muito mais as questões agudas e a agudização das questões crônicas. Então é justamente isso que a gente quer mudar. A gente quer dar, através das redes de atenção à saúde, longitudinalidade do cuidado. Então,
retomando, eu tenho aqui os meus sistemas logísticos, que eu falei para vocês, né? Os meus sistemas de apoio e a minha população. Então, quando eu penso na minha população, quando eu defino a minha referência e todos os meus caminhos vão ser gerenciados, ordenados, coordenados pela atenção primária à saúde. Tá aqui. Então, toda a minha população ela tem que entrar aqui, a não ser aquela população que entra através dos serviços de atenção especial. Mas toda a minha população tem que entrar aqui, através da atenção primária à saúde. E aí eu tenho que distribuir, por exemplo, aqui eu tenho uma RT, uma rede temática. Uma rede temática 2, e aqui poderia ser rede da mulher, rede do renal crônico, da hipertensão e diabetes, poderia ser de urgência e emergência. Então, eu teria que distribuir os meus pontos de atenção. E lá, no fundo, dando apoio, sustentando essa minha rede de atenção, eu tenho que ter todos esses serviços muito bem organizados. O acesso regulado, o registro eletrônico em saúde, o sistema de transporte, meu sistema de diagnóstico de terapêutico, meu sistema de assistência farmacêutica, teleassistência e meu sistema de informação em saúde. Quando eu tiver todas essas coisas, e aí eu posso pensar numa rede só no nível de município, eu posso pensar numa rede no nível de micro-região e eu posso pensar numa rede no nível de macro-região. Um exemplo é que aqui em Goiás, aqui, nós temos a rede da pessoa com deficiência. A rede da pessoa com deficiência, ela é sempre pensada numa rede de macro-região. Então, a gente tem pontos muito específicos dentro do estado de Goiás para atender essa situação de saúde, essa condição de saúde, ok? Eu já falei desse sistema lógico, desse modelo de atenção. Então, quando eu tenho um sistema lógico, eu tenho um modelo de atenção diferente. Eu tenho a OBS centralizada, eu tenho uma rede que deixa de ser hierarquizada, nível 1, nível 2, nível 3. Eu deixo de ter essa rede hierarquizada e eu passo a ter uma rede poliárquica. E isso é muito mais interessante para o meu paciente, para o meu usuário e principalmente para o meu profissional. E quando eu falo de gestão, eu estou falando de que eu estou pensando em economia de escala, que eu estou pensando em organização, por exemplo, comprar materiais fica muito mais fácil, mais barato, quando eu tenho uma rede, vários municípios compram materiais juntos, do que quando eu tenho uma coisa única e unilateral, certo? Então, lembra lá nos nossos objetivos que eu disse para vocês que eu ia falar sobre quais seriam as funções da atenção primária à saúde nas redes de atenção. Então, quais são os nossos atributos? Quando eu sou médico de família e comunidade, quando eu sou clínico da atenção primária, o que eu tenho que pensar? A primeira coisa é que o meu paciente sempre vai ter o quê? Vai ser o meu primeiro cuidado, né? O meu primeiro contato, eu sou a referência desse paciente. E aí, quando eu tenho uma rede de atenção, que eu tenho um prontuário eletrônico, eu não perco esse meu paciente, né? Então, quer dizer que se eu referenciá-lo, se ele precisar ser referenciado, eu vou ter todo o histórico dele mesmo e vou poder fazer esse meu acompanhamento. Então, você longitudinal, vou ter coordenação do cuidado, eu vou conseguir fazer a focalização na família, eu vou conseguir modificar os hábitos da minha comunidade e vou respeitar principalmente a minha questão da competência cultural. E aí as minhas funções são ser resolutivo. A gente tem que entender, e vocês vão estar saindo agorinha para o mercado de trabalho, e vocês vão ter que entender que a atenção primária tem que resolver a maioria dos problemas. Então, quando esse paciente estiver sentado à sua frente, é importantíssimo que você, professor, eu só vou ficar 6 meses porque eu vou passar na residência, eu não quero ficar na atenção primária à saúde. Tranquilo, mas que você fique um dia. No seu primeiro dia, nos seus primeiros 20 minutos, você, enquanto médico, vai ter que destrinchar o que é a rede. O que eu tenho aqui de apoio diagnóstico? O que eu tenho de apoio de acesso regulado? O que é regulado? O que não é? Como é que eu faço? Porque você precisa ser resolutivo. E você precisa ser
dar boa qualidade de comunicação tanto para o seu usuário quanto para a sua gestão. E aí, fazer as informações dentro dos sistemas de informação de saúde. Você precisa se responsabilizar por esse paciente, mesmo que você fique lá um mês, você tem que fazer essa diferença. Ok, meninos? Tá. O que as redes... Então, professora, se a rede de atenção à saúde não vai pensar muito mais, vai ampliar o horizonte e vai organizar o serviço a ponto de que a gente vai conseguir responder a todas as demandas, meu sonho, de saúde, de maneira que a gente consiga planejar, organizar, comprar, adquirir, então a gente não vai dar mais um modelo, as respostas das condições agudas? Não, muito pelo contrário. A proposta das redes de atenção à saúde é que a gente faça a resposta às condições agudas dentro de um sistema de classificação de risco. Por quê? Porque isso me garante uma atenção no lugar certo e me garante também uma atenção no tempo certo. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede que cuida de hipertensão, eu vou começar a pensar que essas pessoas podem em algum momento sofrer um AVC. Então, eu preciso criar mecanismos dentro da minha rede que façam com que toda essa minha rede identifique essas pessoas que podem ter características de AVC para que ela seja atendida dentro do tempo-resposta certo, para que ela chegue no local certo, para que o SAMU saiba para onde levar, para que tenha vaga zero. Então, eu tenho que classificar, né, com risco, eu tenho que definir quem é que faz. Professor, então a atenção primária não faz urgência, faz num nível que ela pode fazer. Ela deve fazer atenção às condições agudas, sim. Então tá. E qual seria a proposta para atenção às condições crônicas? O que eu estaria pensando? E aí, quando eu falar de condições crônicas, no primeiro nível, eu tenho que falar de intervenções de promoção de saúde. E aí eu tenho que falar para a população em geral. Eu vou falar dentro dos determinantes sociais de saúde intermediários. Eu vou falar para aquilo que as pessoas conseguem, condições de vida, de trabalho, de hábito. Eu vou estar falando disso para modificar essas questões. Quando eu estiver falando já num nível maior, eu vou falar de intervenção de saúde, de determinantes sociais mais proximais. Então, já é a prevenção da condição de saúde, né? Então, assim, já é aquela população que tem fator de risco, que eu já vou trabalhar com ela. Olha, você é obesa, seu pai e sua mãe são diabéticos, são hipertensos. Não é legal a gente agora começar a fazer uma caminhada, uma dieta? Então, são essas intervenções. Num terceiro nível, eu vou falar da gestão da condição de saúde. Como é que é essa gestão da condição de saúde? Então, é uma população que tem uma condição crônica simples, com fator de risco biopsicológico, e aí eu posso, por exemplo, antigamente a gente tinha o hiperdia, que fazia a manutenção do grupo de hipertensos e diabéticos. Este era um modelo, né, que a gente poderia pensar de uma gestão de uma condição de saúde. Hoje a gente pode... O problema é que o programa, colocou num dia, só podia ser nesse dia, só podia fazer isso, mas você faz essa gestão da condição de saúde de uma maneira de fazer gestão de clínica, por exemplo. Peraí, quantos são os meus hipertensos? Quantos são os meus diabéticos? Qual a faixa etária dessas pessoas? Quantos deles estão sobrepeso? Quantos deles eu preciso chamá-los para poder fazer uma intervenção em relação à dieta, à mudança, a incremento de atividade física? Isso é gestão da clínica, é organizar a sua clínica para que essas pessoas não agudizem, tá? E aí eu tenho gestão da condição de saúde no nível maior, no nível 4. Então é quando aquela questão crônica já tem... já está mais complexa. Por exemplo, eu tenho um alto nível de diabetes dentro da minha atenção primária à saúde, de diabéticos, e cerca de 40% deles têm pé diabético. Então, eu tenho que fazer uma gestão melhor, né? Eu tenho que modificar medicamento, eu tenho que modificar hábito, eu tenho que modificar orientação, eu tenho que realmente fazer intervenções mais pontuais. E o último nível, quando a gente pensa,
é sobre as questões da gestão de caso, porque vai ter caso que eu vou ter que estudar caso a caso, e aí a gente tem que fazer uma clínica ampliada, que é quando eu faço a intervenção. Aliás, eu queria colocar isso: nenhuma das intervenções e as condições crônicas dentro das redes de atenção à saúde são realizadas por um único profissional. É sempre feito através de ferramentas como, por exemplo, a clínica ampliada, a discussão de casos, a gestão desses casos, ok? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês.